A rápida movimentação do polo magnético da Terra e as recentes descobertas sobre os campos magnéticos estão afetando a consciência humana. E esses são apenas sinais de que tudo isso foi ativado. Ou seja, em outras palavras, essa mulher já falava lá em 1970 sobre esses acidentes misteriosos que estão acontecendo com aviões, sobre esse enlouquecimento completo da população mundial e sobre os problemas que estão acontecendo no presente momento. Em 16 de dezembro de 1999, um homem chamado K, só K, gente, só temos essa letra mesmo, teve a sua visão de mundo virada de ponta cabeça. Até aquele dia, ele era um cara muito cético e era um jornalista especializado em desmascarar histórias de OVNIs, esses encontros paranormais e fenômenos sobrenaturais. Só que ele foi surpreendido por uma coisa muito bizarra e muito macabra. O nome de K estava atrelado a vários artigos que destruíam carreiras, que arruinaram reputações e expuseram fraudes. Mas a partir daquele dia, o ceticismo desse homem mudou. Ele recebeu uma visita de um ser que eu diria que nem pertence à nossa realidade. E depois dessa visita, muitas coisas mudaram. Inclusive a percepção dele, a percepção de K sobre a nossa existência aqui no planeta Terra. Ele tentou nos contar essa história, tentou nos avisar sobre a verdade, mas ele foi impedido. E é exatamente por isso que hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua alienígena favorita com mestrado em casos ocultos. E eu vim aqui hoje nesse vídeo para te contar tudo sobre o caso Lacerta, que é com certeza um dos casos mais macabros de alienígenas que eu já contei aqui no canal. Então, você não pode piscar, você não pode... Olha, se você olhar pro lado, assim, para ver o que o seu cachorro tá fazendo, você já vai perder esse vídeo. Ah, Carol, não tem o cachorro, o seu gato, o seu filho. Não se distraia com absolutamente nada. Antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso passar um recado muito importante, então preste bastante atenção. Para quem não conseguiu aproveitar a promoção de Black Friday dos meus cursos, agora, no mês que vem, na semana de 13 de maio a 17 de maio, vai rolar uma super, ultra, mega promoção dos meus dois cursos. Os dois cursos vão estar com mais de 40% de desconto e o meu livro também vai estar na promoção para quem quiser adquirir na versão digital na Hotmart. Então, se você quer ter acesso aos cupons de desconto, só existe uma maneira de pegar esses cupons. Aqui embaixo na descrição tem dois links. O link do nosso grupo de WhatsApp e o link do nosso grupo de Telegram. Você pode escolher qualquer um dos dois para participar. Então, você entra no grupo agora e agora você não faz nada. Fica lá de boas, quietinho, porque no dia 13 de maio até o dia 17 de maio, ou seja, a semana inteira, eu vou enviar apenas para quem estiver no grupo os links dos cupons de desconto. Aí é só você comprar através do link que você já vai ter acesso ao desconto. Quando você receber esses cupons, ou seja, lá em maio, lá na semana de 13 a 17 de maio, marca na agenda. Quando você receber, clica e compra, porque eles acabam muito rápido. Pela minha experiência, acabam em menos de 15 minutos e você vai ficar sem. Então fique bem ligado para não perder. Agora sim, vamos começar o vídeo. Essa nossa história começa em 16 de dezembro de 1999, quando um homem chamado K, como eu já falei para vocês, experienciou algo que eu diria que é um tanto ou quanto que macabro. Ele estava na sua salinha pequenininha de escritório e 3 eventos estranhos aconteceram no exato mesmo momento. O lápis que ele estava segurando na mão levitou no ar, o café dele congelou instantaneamente e tinha uma mulher que sentou-se à sua frente e que revelou para ele que ela não era humana. Ela se apresentou como sendo Lacerta ou Lacerta ou Lacerta. Eu não sei exatamente como vou pronunciar, em qual língua irei pronunciar esse nome. Ela dizia ser uma representante de uma raça de seres altamente evoluídos que vivem
vivem sob a superfície da Terra há milhões de anos. Ela dizia que ela era da raça Tern, e esses Terns não eram seres mitológicos, mas sim criaturas reais, com tecnologia e capacidades além da compreensão humana. E pior de tudo, ela estava ali, sentada no escritório dele, para contar a verdade sobre a civilização dela para a humanidade. Ela estava ali para contar como nós fomos criados e como, inevitavelmente, nós seremos destruídos. Lacerta permitiu que o K usasse apenas um gravador e uma câmera. Segundo ela, era uma questão de segurança para ambos. Ela explicou que a espécie dela não era como aqueles míticos reptilianos metamorfos, como sugerem as teorias da conspiração mais famosas que existem por aí. Ela disse que, ao contrário do que se imagina, a raça dela não muda de forma, mas sim, eles alteram a percepção humana. Eles manipulam os nossos sentidos para que nós os enxerguemos como iguais. Ela disse que, na realidade, a pele dela era verde pálida, coberta por várias manchas marrons. Ela disse que os seus olhos tinham pupilas verticais, igual de cobra mesmo, sabe? E que, ao piscar, uma membrana translúcida deslizava sobre seus olhos, ao invés dessas nossas pálpebras convencionais aqui. A história dela começou não com a origem dos Tern, mas sim com a origem da humanidade. Ela contou que a evolução humana é uma farsa, porque nós todos fomos criados por seres muito mais antigos e muito mais poderosos. Ela chamou esses seres de Elohim. E esses viajantes cósmicos vieram de um sistema estelar que se chama Aldebaran e fica a 1,5 milhões de anos da Terra. Mas que essa galera, que os Elohim, eles não vieram em missão de paz. Eles estavam aqui por um motivo muito específico. Eles vieram para a Terra em busca de cobre, metal esse que não apenas conduz eletricidade, mas que, segundo ela, em certas condições pode ser usado para criar campos de energia que manipulam a gravidade, o espaço e até o tempo. Mas extrair cobre em massa requer um enorme esforço. Então, em vez de minerar eles mesmos, os Elohim decidiram criar uma raça de trabalhadores. E assim, então, nasceu a humanidade. Percebam como essa narrativa se alinha perfeitamente com a narrativa dos Anunnakis, que foi descrita pelo povo sumério. Ela diz que existem 7 versões da humanidade e que a história oficial da ciência não conta que os humanos modernos, esses que existem hoje, não foram a primeira tentativa. Houve 7 versões da nossa espécie antes de nós. Cada uma delas foi uma experiência, um experimento que começou com alterações genéticas em primatas primitivos, e quando uma versão não atendia às expectativas, essa versão era exterminada e substituída. Será que isso explica aquele monte de povos do passado que foram apagados da existência e que não deixaram rastros? Pois é, a Lacerda explicou que evidências dessas civilizações anteriores ainda existem e estão escondidas à vista de todos. Ela diz que as pirâmides do Egito, por exemplo, não foram construídas pelos egípcios. Ela diz que as pirâmides têm mais de 75 mil anos de idade e que elas foram erguidas pela 5ª versão da humanidade. E que as ruínas submersas em Bimini, aquela ilha lá, sabe, que fica próxima às Bahamas, elas não são naturais, mas elas foram construídas há 16 mil anos pela 6ª versão da humanidade. E nessa linha do tempo, a evolução como nós a conhecemos não faz sentido. Porque levamos 2 milhões de anos para melhorar lanças, mas em poucos milhares de anos nós desenvolvemos eletricidade, computadores, tecnologia espacial, inteligências artificiais, computadores quânticos, e ela disse que tudo isso não é progresso natural. Ela diz que tudo isso é uma programação genética e que os nossos avanços foram pré-planejados
planejados pelos Elohim. Mas, segundo a história dela, algo deu errado, porque os Elohim nos deixaram antes que eles pudessem concluir a sua obra. E agora eles estão voltando para corrigir o erro. Curioso também, gente, que essa história se alinha perfeitamente com aquele filme da Marvel, Os Eternos. Vocês se lembram que os Eternos foram enviados para a Terra para salvar a Terra e para ajudar os seres humanos a evoluir? Pois é, eu tenho aqui no canal uma análise da simbologia oculta que existe nesse filme. Eu deixarei o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição e também aparecendo nas telas finais, caso você ainda não tenha assistido. Mas a nossa querida alienígena Lacerta, ela continua a história, dizendo que a humanidade não foi a única espécie envolvida nessa história, mas sim que há milhões de anos os Elohim não foram os únicos que encontraram a Terra. Ela diz que outras espécies também estavam de olho nesses recursos que existem aqui. E isso levou, obviamente, a uma guerra. E que os primeiros habitantes espaciais a chegar foram os Prum, que são uma raça de seres humanoides. E eles estabeleceram colônias na Antártica e na Ásia. E eles também queriam o cobre. E eles ergueram cidades avançadas para minerá-las. E só depois, então, chegaram os tais dos reptilianos. Eles também dominavam a tecnologia do cobre e eles exigiram uma parte desses recursos. Os Pruns se recusaram a dar esses recursos e uma guerra começou. Durante meses, o céu da Terra foi tomado por naves de combate até que os reptilianos lançaram uma bomba de fusão de cobre, uma arma definitiva. Será que é por isso então que os antigos textos hindus mencionam naves gigantescas em formato de pirâmide que travaram uma imensa guerra no planeta Terra? Pois é, a explosão foi tão devastadora dessa tal bomba de fusão de cobre aí que ela deveria eliminar todas as formas de vida da superfície do planeta inteiro, porém sem danificar os minerais, que era algo que eles realmente tinham muito interesse. Mas algo deu errado, porque o contato da água do mar com esses isótopos dessa bomba desconhecida desencadeou uma reação descontrolada e um inverno nuclear aconteceu e durou 200 anos. Segundo a história da alienígena Lacerta, os dinossauros, eles não foram extintos por um asteroide, como a história nos conta, mas sim, eles foram vítimas desse conflito alienígena aí que rolou. E afinal de contas, o que isso significa para nós, seres humanos modernos com um iPhone, Apple Watch e ChatGPT para tirar nossas dúvidas o tempo todo? Bom, segundo ela, a humanidade foi projetada não apenas como força de trabalho, mas também como arma. Ela diz que o nosso DNA contém códigos embutidos pelos Elohim, que foram programados para serem ativados sob certas condições, e que o momento da reativação desses códigos de DNA está chegando. Que a rápida movimentação do polo magnético da Terra e as recentes descobertas sobre os campos magnéticos estão afetando a consciência humana. E esses são apenas sinais de que tudo isso foi ativado. Ou seja, em outras palavras, essa mulher já falava lá em 1970 sobre esses acidentes misteriosos que estão acontecendo com aviões, sobre esse enlouquecimento completo da população mundial e sobre os problemas que estão acontecendo no presente momento. Ela diz que os governos sabem de tudo isso e que o Pentágono tem realizado pesquisas sobre percepção extrasensorial e a influência desse eletromagnetismo e do magnetismo na mente humana. E que certas zonas da Terra possuem anomalias que afetam ondas cerebrais das crianças. E o relatório classificado dessas pesquisas concluiu que existe alguma coisa oculta no DNA humano. Algo que foi implantado pelos Elohim e que agora está despertando. Lacerta deixou um aviso final. Ela disse que 3 espécies de alienígenas estão a caminho e que uma delas precisa da nossa genética. A outra precisa dos nossos oceanos para extrair hidrogênio. E a terceira quer o cobre que existe aqui no nosso planeta para construir armas. Mas, ao contrário do que nós pensamos, nós não somos vítimas indefesas, porque afinal de contas nós somos a criação final dos Elohim. Ou seja, nós não somos um simples erro, nós somos o primeiro protótipo bem-sucedido. E os Elohim
Elohim voltarão para nos exterminar. Eles voltarão para finalizar o que eles começaram. Então, a questão aqui não é se a humanidade sobreviverá ou não. A questão principal aqui é se, no final desse processo todo, nós terminaremos como sendo humanos. Nós ainda seremos humanos quando tudo isso acabar. Bom, essa entrevista com a Lacerta, ela desapareceu por alguns anos, mas existem arquivos que surgiram na internet no início dos anos 2000. Desde então, esses arquivos têm sido estudados e debatidos por teóricos da conspiração, por ufólogos e até por cientistas renegados. A pergunta que permanece ao estudar esses arquivos é: e se a história que nós conhecemos não passa de uma ilusão cuidadosamente arquitetada? E se os verdadeiros mestres da Terra nunca deixaram a Terra? Bom, agora aqui no final desse vídeo, eu preciso compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Vocês sabem que eu sou praticante de projeção astral há pelo menos uns 7 anos, né? E eu já contei para vocês em um vídeo que saiu aqui no canal na série especial de Mistérios do Egito, o que aconteceu comigo quando eu visitei o Egito. Mas, recapitulando rapidamente, se você quiser assistir a história inteira, eu recomendo que você vá até a esse vídeo que está aparecendo aqui no canal. Quando eu estive no Egito em 2022, eu tive uma projeção e foi espontânea. Eu deitei na cama e já saí do corpo. E nessa projeção, eu fui parar em Aldebaran, ou seja, a constelação que a alienígena Lacerta diz que é de onde os tais dos Elohim são provenientes. E, enquanto eu estive nessa projeção, eu estive o tempo todo acompanhada de um ser que não tinha ali feições humanas, ser esse que conversou comigo. Agora, eu não me lembro exatamente o que ele me disse, mas ele conversou comigo em uma língua que eu desconheço e, na projeção, eu entendia o que ele falava. Quando eu retornei da projeção, ou seja, quando eu tomei consciência do meu corpo de volta, eu não conseguia entender aquela língua que ele estava falando. Eu contei sobre as minhas experiências sobrenaturais no Egito nesse vídeo que está aparecendo em algum local aqui dessa tela. Quem quiser saber mais, eu recomendo. O link está aqui embaixo na descrição. Mas, ao pesquisar essa história do Projeto Lacerda para vocês, eu me deparei com essa coincidência um tanto quanto que estranha, porque eu raramente tenho projeções onde eu vou para fora do planeta Terra. E nessa projeção em específico, dentro do território do Egito, eu fui parar na constelação de Aldebaran. Então, quando eu li os documentos do Project Lacerta, vi a Lacerta falando sobre isso, eu fiz uma ligação de que alguma coisa realmente sobrenatural aconteceu comigo. Mas agora eu quero saber aqui nesse ponto do vídeo o que você pensa dessa história toda. Você acha que essa história toda é só uma lenda da internet? Ou você acha que essa história é verdadeira, que Lacerta existiu, que ela realmente conversou com K e principalmente que essa história toda da humanidade estar em sua versão final é real? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre isso e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos.